Evangelho de Jesus Cristo segundo a narrativa do apóstolo João, no capítulo 19. João, capítulo 19. Amém. Leio com vocês nesta manhã o verso 28. Pedro, você pode apagar as luzes aqui na frente, por favor? Obrigado. João capítulo 19, verso 28. Amém? Todos acharam? Amém. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Tenho sede. Pai, te damos graças por esse tempo e pela sua palavra. Rogamos que o Senhor fale conosco, ministre no nosso coração o seu querer, a sua vontade. Estamos aqui para ouvir a sua palavra, sermos fortalecidos pela sua palavra. Fala conosco, fala com a sua igreja, te rogamos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém, e amém. Amém. O autor Max Lucado, ele escreveu um livro chamado Aprenda a Compartilhar um Amor que Vale a Pena. E nesse livro, ele conta a seguinte experiência. Em um certo dia, em que jogava uma partida de golfe, enquanto esperava a minha vez para dar a tacada, abaixei-me para limpar a minha bola e notei uma montanha de formigas ao lado dela. Devia haver dúzias delas, umas em cima das outras. Não sei o que é que você pensa quando você vê formigas em um campo de golfe, enquanto está esperando a sua vez de jogar. Mas foi isto o que eu pensei, diz Max Lucado. Por que é que vocês estão tão amontoadas? Vocês têm o gramado todo. Todo o campo de golfe é de vocês. Vocês podem se espalhar. Foi então que tive a grande ideia de tentar ajudá-las, abaixando-me até onde elas pudessem me ouvir. Então convidei-as dizendo: venham comigo. Vou encontrar um bom lugar onde não se joga golfe. Fiquem tranquilas, pois eu conheço muito bem este lugar. Porém, nenhuma delas sequer olhou para mim. Ei, formigas! Ainda estou falando com vocês. Mas mesmo assim, não tive nenhuma resposta. Então, dei-me conta de que eu não falava a sua língua. Afinal de contas, eu não falo formiguês. Não sou fluente em formiguês. Mas então, o que eu poderia fazer para chegar até elas? Somente uma coisa. Eu precisava me transformar em uma formiga. Passar da altura de 1,85 m para uma bem baixinha. Passar de mais de 91 quilos para menos de 3 gramas. Trocar o meu grande mundo pelo minúsculo mundo das formigas. Eu teria que desistir dos meus hambúrgueres e passar a comer grama. Mas só de pensar nesta possibilidade, achei melhor parar por aqui mesmo. Deixei as formigas de lado e voltei a dar atenção ao meu jogo.
Mas enquanto caminhava, eu comecei a pensar nas mudanças que Jesus teve que suportar, a distância que ele teve de percorrer, deixar a eternidade sem limites, para ficar confinado no tempo como um de nós. Como será que foi para Jesus tornar-se um ser humano? Essa pergunta de Max Lucado, o apóstolo Paulo responde para nós em Filipenses capítulo 2, os versos de 5 a 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Alguns estudiosos dizem que esta é a passagem mais importante e mais emocionante que Paulo escreve sobre Jesus. Ele diz no verso 5 que Jesus, ele é o nosso referencial, o exemplo que devemos seguir. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Sigam, imitem os seus passos, porque se Jesus não é o nosso exemplo, então a nossa fé é morta. No verso 6, Paulo diz que Jesus voluntariamente dispensou os seus direitos. Jesus não se agarrou aos privilégios de sua igualdade com Deus, mas abriu mão por causa do amor aos homens. Jesus não pensou em si mesmo, ele pensou nos outros. Ele renunciou à sua glória e desceu das alturas para abençoar outros. Mas Paulo também diz no verso 7 que Jesus, Filho de Deus, ele deixou o céu, deixou a glória, deixou o seu trono e se fez carne, tornou-se homem, se encarnou. O eterno Filho de Deus não nasceu num palácio. O Rei dos Reis não nasceu num berço de ouro, nem entrou no mundo por intermédio de uma família rica. Pelo contrário, ele nasceu num berço pobre, numa família pobre, numa cidade pobre. Jesus nasceu numa manjedoura, cresceu numa carpintaria e morreu numa cruz. Ele não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. O Senhor dos Senhores assumiu a forma de servo. Jesus, Filho unigênito do Pai. Jesus, o Cordeiro de Deus. Jesus, o Salvador do mundo. Jesus, o Filho do carpinteiro. Ouvimos frequentemente essas palavras em rádios, programas de TV, filmes, livros e etc. Mas como você descreveria Jesus? Quem ele é para você? E que tipo de relacionamento você tem com ele? O apóstolo João apresenta Jesus desta maneira. João capítulo 1, os versos de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí no verso 14, João diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.
antes de existir qualquer coisa, Cristo já existia e estava com Deus. Ele criou todas as coisas, não existe nada que Ele não tenha feito. Cristo tornou-se um ser humano e morou aqui na terra entre nós. Um homem cheio de amor, um homem cheio de perdão, um homem cheio de graça e de verdade. Por amor, o Verbo entrou na dimensão do tempo e espaço. Por amor, materializou-se, se fez carne e mudou a história da humanidade. Cristo tornou-se humano. O Filho de Deus veio habitar entre nós. O divino se fez homem. Aleluia. O Rei dos Reis se fez servo. O Deus Criador vestiu-se de pele humana e desceu até nós para nos resgatar da escravidão do pecado. Aleluia. Você consegue mensurar, consegue medir a dimensão do que isto significa? Ele deixou a morada celestial e foi se alojar no ventre de uma mulher. Ele se tornou um feto. A santidade passou a dormir em um útero. As primeiras mãos que o seguraram não iam a manicure, mas eram mãos cheias de calos. Deus entra no mundo como um bebê. Nasce num estábulo onde o mau cheiro paira no ar. O chão é duro, o feno é escasso. Teias de aranha pendem do teto. Não havia nada de seda, nem tampouco algo de marfim para a chegada do Rei dos Reis. O Filho de Deus. Ele não entrou na história nascendo num berço de ouro, mas ele nasceu numa estrebaria, enfaixado em panos. Foi colocado numa manjedoura, um coxo onde os animais comiam. Irmãos, diante desse cenário, é possível imaginar a sua mãe, Maria. Maria contemplando o rostinho da criança. Ela aprecia, ela admira o seu filho. Ela aprecia, ela admira o seu Senhor, a sua majestade. Irmãos, que coisa extraordinária. Perceber que nesse ponto da história, o ser humano que melhor compreende quem é Deus é uma adolescente, pobre e fragilizada, que está num estábulo mal cheiroso. De alguma forma, Maria sabe que está carregando Deus nos seus braços. Em seus braços está um bebê indefeso, cuja responsabilidade de criar foi concedida a ela. Tão simplesmente porque o Verbo se fez carne. A majestade em meio ao mundanismo. A santidade misturada à imundície de excremento das ovelhas. A divindade entrou no mundo, no chão de um estábulo, através do útero de uma adolescente e na presença de um modesto carpinteiro. Jesus, embora sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo e nasceu como um ser humano. Deixou o seu trono para se sujeitar a um curral de ovelhas. Trocou a adoração dos anjos pelo louvor dos pastores de uma periferia. Por amor, Deus
vestiu pele humana e ele veio habitar entre nós. Note que até mesmo o seu nome, Jesus, foi também um nome humano, pois tratava-se de um nome muito comum, que certamente apareceria 2 ou 3 vezes em qualquer lista de presença da época. Jesus. Jesus, o Emanuel, habitou entre nós, nasceu, cresceu, foi uma criança, foi um adolescente, passou todas as fases de transformação de um ser humano. Ele teve fome, ele chorou, ele teve sede, como qualquer um de nós. E por 33 anos, ele se propôs a sentir tudo o que eu e você já sentimos. E ele se dispôs a fazer tudo isso por amor. Porque o amor dele por nós foi o motivo dele abrir mão de toda a sua glória, abrir mão de toda a sua majestade, para então estar conosco, homens e mulheres imperfeitos, cheios de fraquezas e limitações. Irmãos, que privilégio! Que privilégio teve o povo daquela época, em especial os discípulos, que o viram e estiveram com ele por onde ele andava, ouviram suas palavras, ouviram seus ensinamentos saírem diretamente da sua boca, puderam contemplar suas maravilhas, seus grandes sinais, seus milagres. Ali, bem pertinho deles, estava a verdadeira vida, manifestada em carne. Verbo, a palavra tomou forma humana diante dos olhos de quem quisesse ver e acreditar. Esse homem chamado Jesus, também conhecido como Jesus de Nazaré, filho do carpinteiro, ele foi humilhado, ele foi injustiçado, ele foi ridicularizado, ele foi crucificado, mas ele enfrentou e suportou tudo isso por amor a você, por amor a cada um de nós, por amor por toda a humanidade. Amor, este era o sentimento que estava presente no coração deste homem. E é justamente este sentimento que permeia toda a vida sagrada. Está escrito em 1 de João, capítulo 4, verso 8, que Deus é amor. Em João, capítulo 3, verso 16, o apóstolo diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 de João, capítulo 4, verso 19, está escrito que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,14 que o amor de Cristo nos constrange. Por amor, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por amor, ele também nos concedeu a vida eterna. Por amor, ele nos presenteou com a vida eterna. 1 de João, capítulo 5, os versos de 11 a 13. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi-lhe estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. A nossa salvação está vinculada à pessoa de Jesus Cristo.
Deus nos reconciliou consigo mesmo através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não levando mais em conta os pecados da humanidade. Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta para o nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. A salvação é uma dádiva de Deus ao homem. A salvação não é uma questão de merecimento. A salvação é um presente imerecido que nós recebemos gratuitamente. Foi Deus quem tomou a iniciativa de nos reconciliar consigo mesmo. Foi o inocente que foi em busca, que foi atrás do culpado. Deus, Ele não nos abandonou em nosso pecado, mas desceu até nós na pessoa do seu próprio Filho, para nos libertar, para nos arrancar do império das trevas e nos conceder vida eterna. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer em 1 Timóteo capítulo 2, versos 5 e 6, pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Jesus deu sua vida para comprar a sua liberdade, para comprar a liberdade de todos. Portanto, Jesus não é um mediador entre outros, mas Ele é o único mediador. Aleluia. Só há um caminho que leva o homem a Deus, e esse caminho é Jesus. Jesus não é um entre muitos outros salvadores. Ele é o único Salvador, e fora dele não há salvação. O próprio Senhor Jesus, na sua oração, que nós conhecemos como a oração sacerdotal, em João capítulo 17, ele traz para nós a seguinte definição de vida eterna. João capítulo 17, verso 3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isso significa que o segredo da vida eterna não consiste apenas no conhecimento de doutrinas, ou no fato de você estar dentro de uma igreja. Mas o segredo da vida eterna é o conhecimento de uma pessoa. Oh, aleluia. A pessoa de Jesus Cristo. Amém. A base principal do verdadeiro cristianismo está no relacionamento entre duas pessoas, o ser humano e Jesus Cristo. Então o alvo principal da minha, da sua vida, da nossa vida, deveria estar em conhecer Jesus. Precisamos conhecê-lo porque a salvação não provém do esforço humano, mas a salvação é um presente de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Na verdade, irmãos, a salvação é Jesus Cristo. Aceitar o presente da salvação é aceitar a pessoa de Jesus Cristo. Conhecer Jesus é ter a salvação, é ter a vida eterna. Agora, quanto eu conheço de Jesus? O quão íntimo eu sou dele? Como anda a minha busca por ele? A expressão conhecer, que o apóstolo João apresenta aqui, no verso 3 do capítulo 17, e a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer o único Deus verdadeiro, conhecer a Jesus Cristo. Com o apóstolo João,
fala de conhecer, ele não está falando apenas de um conhecimento teórico. É bem verdade que João, ele vivia numa época em que predominava o pensamento grego. E os gregos, eles enalteciam o conhecimento teórico. Então, para um grego dizer que conhecia, por exemplo, uma flor, ele ia à biblioteca, ele estudava tudo que as enciclopédias e livros falavam sobre aquela flor, para então ele dizer: eu conheço essa flor. Mas para o apóstolo João, conhecer era um conceito totalmente diferente. Para ele dizer que conhecia uma flor, além de ler os livros a respeito de tal flor, João também ia ao campo. Ele tocava a flor, ele sentia a flor, ele cheirava a flor, ele acariciava a flor. E então, após todo este processo, João dizia: eu conheço tal flor. Então, conhecer para os gregos que viviam no tempo de João era acumular conhecimento teórico. Agora, conhecer para o discípulo amado era uma experiência de vida. Por isso, meus irmãos, que o nosso maior desafio é muito mais do que somente ler as Sagradas Escrituras. O que nós precisamos é andar com Jesus. O que nós precisamos é ter um relacionamento íntimo, pessoal, verdadeiro e contínuo com Ele. Porque esta é a proposta do Evangelho. Tiago, na sua carta, capítulo 4, verso 8, diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Você precisa conviver com Ele. Você precisa diariamente conversar com Ele. Saber que no dia em que você chorar, Ele estará ao seu lado para te consolar. No entanto, no dia em que você for celebrar, no dia em que você for festejar algo, não esqueça de convidá-lo para o baile. Viva com Ele, por Ele e para Ele. Pois assim diz o Senhor, que o sábio não se orgulhe de sua sabedoria, nem o poderoso de seu poder, nem o rico de suas riquezas. Aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disto, de me conhecer e entender que eu sou o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. Isso é o que me agrada, eu, o Senhor, falei. Aleluia. Amém. Por amor, o Senhor nos presenteou com a vida eterna. Por amor, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por amor, o Senhor levou sobre si a nossa dor. Por amor, Ele sofreu em nosso lugar. O profeta Isaías, no capítulo 53, dos versos 5 a 7, diz assim: mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, Ele não abriu a sua boca. A morte de Cristo foi o maior crime da história. Porque Jesus, ele foi morto por causa da inveja dos sacerdotes da sua época. As testemunhas que o acusaram eram falsas. Os
seu julgamento foi um erro gritante. Pilatos o condenou porque foi covarde, pois já estava convencido de que Jesus era inocente. Entretanto, o maior crime da história não foi um acidente, porque esta cena já fazia parte da agenda de Deus. Aleluia. O apóstolo Pedro diz, na sua primeira carta, no capítulo 1, os versos 18 a 20: vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Aí ele diz no verso 20: ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. Oh, Deus. Aleluia. Isso quer dizer que o maior crime da história foi também a maior expressão de amor ao mundo. Na cruz nós vemos a maior expressão de maldade por parte dos homens, mas nós também vemos a maior expressão da bondade de Deus. Jesus morreu na cruz para revelar o amor de Deus por você. E em meio àquela tortura da sua crucificação, ele clama: tenho sede. Tenho sede. João, o discípulo amado, descreve com suas palavras essa cena. Um homem encontra-se preso a uma cruz. Está com a sua boca seca como algodão, com a sua garganta ressecada. E esse homem então brada em agonia: tenho sede. Ora, irmãos, aquele que transformou jarros de água em vinho não pode fazer nada para saciar a sua sede naquele momento? Não foi ele que com uma palavra aquietou a chuva e acalmou a tempestade? Não é sobre ele que o salmista no Salmo 107:35 diz: ele transforma os desertos em açudes e a terra seca em fontes de águas? Não está escrito no Salmo 114, verso 8, que ele faz com que as rochas virem fontes e que transforma as pedras em fontes de água? Ora, se é assim, então por que Jesus tem sede na cruz? Mais do que isso, você consegue imaginar Jesus dizendo: eu estou cansado e eu preciso descansar um pouco? A Bíblia Sagrada diz no Evangelho de João, capítulo 4, verso 6, que por volta do meio-dia, Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço para descansar. Vocês conseguem imaginar Jesus dizendo: eu estou com sono, preciso tirar uma soneca, então se vocês não se importam, eu vou dar uma cochilada deste lado aqui do barco? A Bíblia Sagrada diz no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos 36 a 39, então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava, foram com ele e outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Verso 38, Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: mestre, nós vamos morrer, o senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo.
O seu sono era tão profundo que os trovões não o acordaram, nem tampouco o sacudir do barco, nem os respingos das ondas formadas pela tempestade, mas apenas os gritos de alguns discípulos assustados puderam acordá-lo. Você consegue imaginar Jesus dizendo: eu não sei quanto a você, mas eu estou muito irritado? A Bíblia Sagrada diz no Evangelho de João, capítulo 2, versos 14 a 16, que no pátio do templo, Jesus viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Por acaso você consegue imaginar Jesus chorando? A Bíblia Sagrada diz no Evangelho de João, capítulo 11, verso 35, que Jesus chorou. Meu Deus. Ele chorou ao se deparar com a sepultura do seu amigo Lázaro. Jesus ficou profundamente comovido. Mas a pergunta que fica é a seguinte: por que ele passou por tudo isso? Por que teve sede? Por que teve fome? Por que se cansou? Por que ficou irritado? Por que Jesus passou por todas essas situações? Sabe por que de tudo isso? Porque ele sabia que você, em algum momento da sua vida, sentiria isso também. Ele sabia que em alguns momentos você também ficaria cansado. Cansado de tanto trabalhar e não ver resultado. Cansado de tanto se doar aos outros. Cansado de fazer tanta coisa e não conseguir sair do mesmo lugar. Cansado de tanta indiferença à sua volta. Ele sabia que em alguns momentos da sua vida você ficaria irritado. Irritado com tanta hipocrisia e falsidade. Irritado com tanta religiosidade. Irritado com tanta impiedade e injustiça. Irritado com tanta falta de interesse de alguns. Irritado com tanta falta de reverência ao Senhor. Irritado com tanta ganância por parte dos homens. Jesus sabia que em alguns momentos da sua vida você ficaria triste, que lágrimas correriam pela sua face, que as pessoas que você tanto ama te deixariam, que o luto faria parte da sua vida, que pessoas próximas te trairiam, que angústias alcançariam o seu coração. Ele sabia que você também passaria por momentos de decepção, onde a sua alma iria clamar por socorro, e você também teria sede, mas não sede por água, sede pela verdade, sede de justiça, sede por compreensão, sede por auxílio, sede de ter ao seu lado um ombro amigo, sede pela presença do Pai. Jesus passou por tudo isso para que você soubesse que Ele te entende perfeitamente. Quando você está irritado, quando você está cansado, quando você está necessitado, Ele passou por tudo isso para que você soubesse nessa manhã que Ele te entende perfeitamente. Na carta aos Hebreus, no capítulo 4, nos versos 14 a 16, está escrito assim: mas Jesus, o Filho de Deus, é o nosso grande e supremo sacerdote, que foi diretamente para o céu a fim de nos ajudar. Portanto, não deixemos nunca de confiar nele. Este nosso supremo sacerdote compreende as nossas fraquezas, visto que ele teve as mesmas tentações que nós temos, ainda que ele nunca cedeu a elas e nem pecou. Portanto,
Vamos ousadamente até o próprio trono de Deus e permaneçamos lá para recebermos a sua misericórdia e acharmos a sua graça para nos ajudar em nossos tempos de necessidade. Amém. Aleluia. Jesus entende as suas lutas. Ele compreende as suas falhas e os seus problemas pessoais. Ele sabe das suas fraquezas. E ele não fica chocado com os seus pecados. Porque lá na cruz do Calvário, Jesus estava ocupando o seu lugar. Ele estava sofrendo o seu castigo. Ele estava enfrentando a sua dor. Ele estava morrendo por você. Por isso Jesus sabe o que você está sentindo. Ele sabe como você se sente. Ele te entende perfeitamente. Então corra para os braços dele nessa manhã. Corra para os braços dele nessa manhã e descanse em sua graça e em sua misericórdia. Amém. Mas não se esqueça que por amor o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não se esqueça que por amor o Senhor te deu de presente a vida eterna. Aleluia. Não se esqueça que por amor Ele levou sobre si a sua dor. Meu Deus. A pergunta que eu faço é: como não amar quem tanto nos ama? Como não amar quem tanto nos ama? Como não buscar, como não conhecer aquele que tanto se importa conosco? Por isso, meu irmão, o meu conselho nesta manhã é o conselho que o profeta Oséias, no seu livro, no capítulo 6, verso 3, traz para nós. Quando ele diz assim: então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então conheçamos, mas prossigamos em conhecer o nosso Senhor. Meu irmão, prossiga, empenhe-se, dedique-se, se esforce em conhecer o Senhor. Queira mais intimidade com Ele, busque Ele de todo o seu coração e aproveite esta manhã, aproveite este tempo para conhecê-lo mais e mais. Aproveite essa oportunidade para conhecê-lo um pouco mais. Eu espero que nessa manhã o seu coração esteja desejoso, ansioso para conhecer o Senhor, o Salvador da sua vida. Gostaria que você pudesse fechar os teus olhos. E eu gostaria que aqueles que podem, que dobrassem os seus joelhos aí na sua cadeira. Amém. E que você possa buscar ao Senhor. Oh, Deus. Que você faça desse tempo, desse período, uma oportunidade para buscar o seu Deus. Fale com Ele. Fale a respeito dos seus sentimentos. Abra o seu coração, rasgue o seu coração na presença do Senhor.